Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra forense, e hoje nós vamos explicar sobre as análises e prestações de serviços psiquiátricos forenses que auxiliam nos sentenciamentos. Juízes, promotores, delegados, advogados de defesa e assistentes de acusação podem solicitar trabalhos avaliativos dos psiquiatras forenses e geralmente com a finalidade de contribuir para que uma pessoa que está passando por julgamento criminal possa ser classificado entre imputável, semi-imputável e inimputável. Os indivíduos imputáveis são aqueles que compreendem o fato criminoso que cometeram por ação, ou seja, fazendo alguma coisa. Por exemplo, matando alguém, ou de maneira passiva, por omissão. Por exemplo, não pagando a pensão alimentícia. Então, os indivíduos imputáveis são aqueles que cometem um crime por ação ou omissão e que, ao tempo que estavam fazendo aquele crime, tinham plena condição que aquilo era errado, condenável, contra as leis e que havia um risco de ser punido. A outra classificação é dos semi-imputáveis, que são aquelas pessoas que também cometeram crime por ação ou omissão e que tinham uma capacidade pessoal parcial, ou seja, ou entendiam, interpretavam e sabiam de maneira razoável, mas não plena, que aquilo era errôneo e condenável, ou que, diante de uma situação antijurídica contra a lei, conseguiu se controlar de maneira parcial. Como, por exemplo, estava numa fase de mania do transtorno afetivo bipolar e, diante de uma provocação, causou uma agressão sem ter muito autocontrole. E nós temos a terceira classificação, que são das pessoas inimputáveis, ou seja, são aquelas que cometeram um crime por ação ou omissão e que, ao tempo daquele crime avaliado, não tinham nenhuma capacidade de compreender que aquilo era criminoso ou não tinha capacidade de se controlar. Por exemplo, transtorno explosivo intermitente é um tipo de adoecimento mental em que a pessoa que tem esse adoecimento psíquico, diante de uma provocação simples, diante de uma insatisfação pequena, acaba tendo reações desproporcionais, exageradas. Por exemplo, a partir de uma brincadeira, atirar um objeto que possa matar uma pessoa. Portanto, as contribuições da psiquiatria forense para a classificação das pessoas que vão cumprir pena é entre imputáveis, aqueles que cometeram crime e que tinham condição tanto de entender como de se controlar, os semi-imputáveis, que tinham essas capacidades parciais, e os inimputáveis, que eram incapazes de compreender ou de se controlar de acordo com aquilo que fizeram contra a lei. Muito obrigado e até o próximo vídeo.